Vamos começar a nossa live aqui. Então, o assunto que eu quero falar com vocês hoje é sobre por que minha projeção está fraca. Muita gente tem essa pergunta. A gente vai colocar aqui 3 pontos que seria talvez os principais sobre isso. A primeira é que ou o seu projetor ele não é adequado para o tamanho da tela que você está usando. Então, tem um outro vídeo aí no nosso canal que eu falo bem detalhadamente, mas aqui eu vou dar um resumo. Todo projetor, quando você vai comprar, ele tem a questão dos lumens. Então, lumen, na verdade, é a potência daquela luz. Mas quando a luz sai daquele projetor e ela chega numa parede, a gente conta como lux, que seria lumens por metro quadrado, ok? Então, quanto maior a tela que você abre, essa luz ela fica mais dispersa e, consequentemente, ela vai ficando mais fraca. Então, se um ponto, né? Se tua projeção está fraca, uma opção pode ser que o teu projetor ela tem uma potência baixa para o tamanho da tela que você está abrindo, né? Então, é igual a gente estava respondendo aqui antes, se você colocar um projetor de 3.500 lumens numa tela de 300 polegadas, você vai ter um número de lux baixo e aí você vai ter uma projeção mais fraca, tá bom? Então, esse é um ponto. Então, como que eu posso resolver esse ponto? Então, você precisa saber qual é o projetor adequado para o tamanho da tela que você quer. Então, como que eu descubro isso? Tem uns vídeos aí também que a gente faz as contas. A conta é bem simples. Você vai pegar o tamanho da tela que você vai abrir, você vai calcular a área dessa tela, que nada mais você multiplicar a altura pela largura, e você multiplicar esse valor da área pelo lux que você quer. Então, geralmente a gente trabalha ali com 250, 300 lux para você ter uma projeção legal, desde que você tenha uma iluminação controlada. E aí você vai pegar essa área e vai multiplicar aí por 300 lux. Você vai chegar no número de lumens aproximadamente que seria o ideal para essa tela, tá? E aí você vai descobrir, por exemplo, você vai multiplicar lá a largura pela altura, você vai chegar aí em 3.000 lumens. Então você vai saber que o projetor ideal para aquele tamanho de tela é 3.000, 3.500 lumens, tá? Uma outra coisa que pode estar acontecendo para a projeção ficar fraca é a manutenção do projetor. Então, você tem 2 tipos de projetores, né? Você tem os projetores que funcionam com lâmpada, que é os projetores convencionais, que todo mundo conhece. Por quê? O funcionamento de um projetor, para a gente entender o conceito aqui, você tem uma fonte luminosa, que ele emite uma luz. Essa luz ela passa por uns filtros que formam a cor. Então, todas as cores que a gente vê, né, de emissão de luz, ela é formada por 3 cores primárias. Você tem o vermelho, o verde e o azul. Então, dentro desse projetor, tem essa luz que emite, passa por esse filtro e ela transforma a luz em verde, vermelho e azul. E essas cores ela passa por um sensor que forma a imagem. E essa luz essa imagem formada ali de luz e sombra é jogada na parede e aí transforma no que a gente vê no projetor. Feito isso, então essa fonte luminosa ela pode ser tanto de lâmpada de mercúrio, que é os projetores convencionais, que acredito que a maioria conhece, e a gente também tem projetores que essa fonte luminosa ela funciona com laser, e tem alguns que é um híbrido, é laser e LED. Então, se você usa projetor, por exemplo, de lâmpada, essa lâmpada ela tem uma vida útil. Então, com o tempo, essa lâmpada ela vai ficando fraca,
e a potência da luz, a potência da tua projeção vai ficando cada vez mais fraca. Então, talvez uma outra opção é que a projeção está fraca porque você precisa trocar a lâmpada. Mas aí você me pergunta, troquei a lâmpada do meu projetor, mas continua fraca. Aí é uma outra coisa que, com o tempo, essa luz da lâmpada, ela é muito forte e ela gera muito calor. Então, com o tempo, os componentes internos do projetor, eles vão ficando desgastados. Então, mesmo que você troque a lâmpada, você não vai voltar à potência original de quando você comprou o projetor. Então, acredito que quem tem esse tipo de projetor já deve ter percebido. Quando você troca a primeira vez a lâmpada, ela não volta de como era quando você comprou. E aí, na segunda troca de lâmpada, já fica pior ainda. E assim vai. Tá? E aí chega um momento que aí só trocando o projetor mesmo. Tá? Os projetores de laser, você não tem essa manutenção. Então, a vida útil de projetor laser ou LED, ela chega a 20 mil horas. Então, 20 mil horas aí, fazendo alguns cálculos, você tem projetor aí para 30 anos, dependendo, por exemplo, igreja, que o cara usa só no final de semana. Você usa ali 2 horas às vezes num sábado, 4 horas num domingo, se você tem 2 cultos. Então, fazendo as contas aí, você tem projetor para 40 anos sem você mexer no projetor. Tem projetos que eu fiz em 2015 com um projetor de laser, que o projetor está lá até hoje, funcionando perfeito, não precisou fazer nenhuma manutenção e funciona tranquilo. Entendido isso, então você tem esses projetores a laser e lâmpada. Tá? Agora, uma outra opção, né? Então a gente falou a primeira que seria o projetor não está certo com o tamanho da tela que você quer fazer. A segunda é a manutenção do projetor que você precisa fazer, às vezes trocar uma lâmpada ou até trocar o projetor. E a terceira, que é luz ambiente. Tá? Então, quando a gente fala de projeção, o que é a projeção? Você está emitindo luz e sombra. Então, como eu falei, o funcionamento, né, ele passa por esses filtros, forma uma imagem, nada mais é do que uma luz e uma sombra. Então, toda a parte preta da sua imagem da projeção, na verdade, é a ausência da luz. A gente pensando nisso, o que acontece? Se você tem uma luz ambiente, aquele preto da sua imagem já não vai ser mais preto. Ele vai ser um cinza claro, porque o preto está sendo iluminado. Então, por isso que, às vezes, quando você tem um ambiente muito claro, a sua projeção ela fica meio fraquinha, fica meio pastel, assim, as cores não ficam muito definidas. Porque, na verdade, você está perdendo o preto da sua imagem e, assim, você perde o contraste da imagem. Tá? Então, por isso que o pessoal fala que para você ter uma projeção boa, você precisa ter as luzes toda apagada, né? Quem já percebeu, eu quero ter uma luz, vou passar um vídeo, vou passar alguma coisa, apago todas as luzes e a projeção fica melhor. Porque você está aumentando o contraste daquela imagem, deixando o preto mais preto. Mas aí como que eu faço para melhorar a projeção? Porque na igreja eu não posso deixar tudo apagado, né? E até um conceito que muitos pastores têm, e muitos pastores não querem fazer uma projeção panorâmica, uma projeção mapeada, porque acham que tem que pintar toda a igreja de preto, tem que deixar tudo escuro para você ter uma projeção. Na verdade, você não precisa ter assim. Você só não pode ter a iluminação direcionada na parede, onde está a projeção, né? Então, para você ter uma luz bem definida. E aí, como que eu resolvo isso? É bem simples. A única coisa que eu não posso ter é que as luzes do salão e as luzes cênicas, elas peguem diretamente na parede onde está a projeção. E aí, até uma coisa bem simples. Se você está com a sua projeção fraca e você acha que é a tua iluminação,
seja a luz ambiente ou a iluminação cênica. Então, um teste bem simples que você pode fazer. Eu uso um aplicativo que você pode calcular a quantidade de luz que está chegando num lugar, tá? Então, um exemplo aqui, se eu tivesse uma parede, né, aqui, a minha luz aqui, ela estaria chegando em 198 lux. Essa luz estaria chegando aqui. Se eu tivesse um projetor projetando aqui com 300 lux, o que ia significar? O branco do meu projetor, ele ia ter 300 lux. E o preto da minha imagem ali ia ter 198 lux, 200 lux. Então você vê que o contraste da imagem ia ser muito baixo. Então o ideal, né, a gente vendo o cenário ideal, seria o seguinte: a minha imagem, o branco da imagem ter 300 lux e o preto ter 0 lux. Então, se eu tenho aqui 300 de branco e 200 de preto, o meu contraste de imagem é ruim. Então, o ideal é que seja a luz ambiente, né, que está chegando aqui onde está a projeção, seja o menor possível. Então, como que você vai fazer? Baixa esse aplicativo no teu celular e liga todas as luzes da sua igreja de uma maneira que, como fica durante o culto, e aí você vai vendo, aqui está 100 lux, aqui está 50, aqui está 30, não, é legal. E aí você vai direcionando as luzes, os canhões, para que tenha o menor lux possível chegando nessa parede, ok? Então, assim que você faz. E aí tem alguns aparelhos, tem alguns equipamentos que ajudam você a direcionar essa imagem. Então, quando você tem uma projeção, você quer ter um palco bem iluminado, com uma qualidade boa, o ideal é você utilizar equipamentos certos para que você possa direcionar essa imagem para não ter problema na sua projeção. Então, o primeiro equipamento que eu quero falar para vocês é o Fresnel. O que é o Fresnel? O Fresnel tem a ver com o tipo de lâmpada dele, que é uma luz mais uniforme. Então, em teatro, filme, quando você precisa ter uma qualidade de imagem um pouco melhor, você utiliza esse tipo de equipamento. E você está vendo que aqui você tem essas abinhas, né? Então, essas abas aqui, quando você coloca, você consegue cortar a luz para ela não chegar na sua projeção, tá? Então, você consegue ter um palco bem iluminado, mas sem atrapalhar a sua projeção. O problema desse tipo de equipamento é que ele utiliza uma luz incandescente. Então, para você controlar, você controla por dimmer. E aí entra um problema que, para você controlar uma luz dessa por dimmer, pela sua mesa de luz, você precisa ter um controlador, um dimmerizador DMX. E às vezes uma estrutura dessa é muito caro e nem todas as igrejas têm isso, né? Não é acessível para qualquer um, tá? Então, se é o caso seu, aí você pode usar um outro recurso que se chama o LED Cob. Ele não é igual o Fresnel, mas ele é semelhante. Ele consegue, que é isso aqui, ó. Ele consegue ter uma iluminação mais suave, parecida com o Fresnel, e ele tem essas abas. Então você consegue controlar. E até tem alguns que tem colorido, tem outros que é só branco, aí tem o branco azul e o branco amarelo, tá? E você consegue ter esse controle. E como ele é LED, você só ligar no DMX, você controla a intensidade dele. Então, tá mais acessível, né, para qualquer igreja. Porque geralmente as igrejas que têm uma iluminação cênica tem uma mesinha lá DMX. Tá? Então é só você ligar e você consegue controlar. Um outro tipo de equipamento que é legal para usar nesse tipo é o elipsoidal. Esse elipsoidal, ele faz aquela iluminação mais centrada.
Sabe quando você vai num teatro e a pessoa que está no meio do palco precisa concentrar só nela? E aí você vê aquele facho de luz bem definido em cima da pessoa? Então é esse aparelho aí que é usado, o elipsoidal. Tá? Então ele faz um facho de luz bem definido e você consegue cortar totalmente a luz da sua parede. Ele fica só aquele facho onde você quer. Então você pode usar, por exemplo, durante a palavra, ter esse elipsoidal diretamente só no púlpito ali, só no pastor. Tá? Aí, o outro equipamento que é muito usado é o par LED. Então, na verdade, eu quero dizer como não usar ele quando você quer ter uma projeção bem definida. Muita gente usa o par LED na frente, direcionado no palco ali. O par LED ele é mais indicado para você fazer uma luz mais decorativa e ela é usada mais de contra, tá? Quando você coloca na parte de trás do palco direcionado para fora, que aí você consegue ter um contorno na pessoa, você consegue destacar a pessoa do fundo. Então você faz aquele contorno azulzinho assim, um contorno vermelho, e aí fica uma coisa mais bonita, tá? Você consegue trazer uma cor no ambiente. Ele não é indicado para você fazer essa luz de frente, porque ele abre muito. Então, se você colocar ele na parte da frente, ele vai abrir, ele vai pegar a sua projeção inteira e vai ficar ruim a sua projeção. Então, o ideal é que você use só ele de contra. E aí, uma opção para você fazer de uma forma mais barata isso é você usar esses canhões aqui. Então, eu abri aqui no Mercado Livre, você usar esses canhões par 38, ele tem a entrada de lâmpada normal. Então, você pode ter uma lâmpada qualquer aí que você usa, uma lâmpada de LED ou uma lâmpada incandescente. O ideal é você usar uma lâmpada dimerizável, que aí você tem o controle dessa luz. Par 38 dimerizável. O que é dimerizável? Dimerizável é quando você consegue controlar a potência. Aqui, ó, halógena. Isso aqui, ó. Achei. Então essa aqui, ó. Então essa lâmpada aqui, ó, você pode usar junto com esse canhão aqui, tá? E você tem uma iluminação legal. Você tem uma iluminação controlada. Você coloca a lâmpada aqui, você tem o barn door que você consegue controlar essa iluminação. Então beleza, pessoal. Então essas 3 dicas para você melhorar a qualidade da sua projeção. O principal é a questão da iluminação, porque às vezes você pode ter um projetor que você fez a conta lá, viu que ele é perfeito para o tamanho da sua tela. Ele está legal, manutenção dele, mas você sente que ele está fraco. Então pode ser a iluminação. Uma coisa aqui que também muita gente pergunta é sobre projetar na parede preta, né? A questão da parede preta é o seguinte: a gente está projetando uma luz e ela precisa refletir para você enxergar. O preto, ele absorve toda a luz. Então, se você projeta no preto, ele fica aquela projeção fraca, porque a parede ela absorve aquela luz. Então, o ideal sempre é você ter uma parede branca, lisa e fosca. Tá? Ou tecido também, que tem muita gente que faz uma armação, coloca uma lona. Então, essa lona também precisa ser branca e fosca. Tá bom? Então, você tendo isso, você ter uma iluminação bem direcionada, você vai conseguir ter uma projeção perfeita com a qualidade excelente, tá bom? E não tem isso de que para você ter uma projeção boa, você precisa apagar todas as luzes do salão e precisa pintar a parede, a igreja de preto, tá? Isso não existe. Você só precisa ter uma iluminação controlada ali no palco para que a luz não bate diretamente aonde a projeção está. E em breve semana que vem a gente tem mais uma live na quinta-feira. Então
Eu quero fazer o compromisso de toda quinta a gente ter uma live aqui, falar sobre projeção. A gente vai vir com outros assuntos aqui de liderança, de equipe, de ProPresenter, de talvez Immersive. E eu gostaria também que, se você tivesse alguma dúvida, manda para mim, manda lá no Instagram. Então, quem também não segue o Instagram lá, Instagram, @TechProChurch. Então pode mandar um direct, manda uma mensagem. No Facebook tem os nossos grupos, tem o grupo de projeção mapeada para a igreja e o grupo usuários ProPresenter Brasil. Então lá também, se você tem alguma dúvida, coloca lá no grupo que a gente traz aí conteúdo sobre isso, beleza? Uma última pergunta aqui: o tamanho da tela que falei não é 300 polegadas, e sim a 3,20 metros por 3. Tá, essa tela parece ser quadrada, né? O ideal é, se você usar um projetor 16 por 10, se você quer preencher o máximo possível dessa tela, o ideal é você utilizar projetor 4 por 3, tá? Porque aí você vai conseguir preencher melhor essa tela. Então, se a gente pegar aqui, ó, 3,20 seria a sua largura. Então a gente vai multiplicar por 3 e dividir por 4. Então, se você colocar um projetor 4 por 3, você vai ter uma tela de 3,20 por 2,40 de altura. 3,20 vezes 2,40. Então, você vai ter uma área aí de 7,7. Aí, multiplicando por 300, você chega em 2.300. Então, um projetor de 2.500 lumens, para esse tamanho de tela 4 por 3, seria o suficiente. Quanto mais lumens, mais forte você vai ter e você vai ter uma qualidade maior, tá? Então, se eu não me engano, era 3.000 lumens, né, que você tinha falado. Então, ele faz uma tela legal, com uma qualidade excelente. Beleza, gente? Espero ter ajudado aí, ter respondido essa pergunta, e a gente se vê em breve. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.